A história começa com Akira, nosso protagonista. Ele decide abrir o coração para sua amiga de infância, Toasa. Os dois confessam o amor que sentem um pelo outro. O clima é de timidez, mas eles ficam muito felizes. Eles fazem uma promessa de se casar no futuro. Estamos no ano de 2039, em um mundo altamente tecnológico. Naquela noite, cada um conversa com seu assistente de inteligência artificial. Eles compartilham os detalhes do encontro com as máquinas. Logo descobrimos que Toasa é uma mente brilhante. Ela trabalha diretamente na criação de novos modelos de androides. Semanas depois, o casal se reencontra em uma apresentação importante. Toasa precisa convencer vários acionistas a investir em seu projeto. Ela começa a explicar os detalhes técnicos da criação para os investidores. De repente, um homem invade o palco durante a palestra. Ele grita que a sociedade não deve ser corrompida por androides. O invasor saca uma arma e dispara contra Toasa. Akira pula na frente para protegê-la do ataque. Ele é atingido por 2 tiros e cai no chão. O rapaz sente a vida escapar aos poucos. Ele fica triste ao perceber que sua morte é inevitável. De repente, Akira acorda em um laboratório abandonado. Ele está completamente nu e confuso sobre o local. O garoto olha pela janela e vê a cidade em ruínas. Ele se pergunta se tudo aquilo não passa de um pesadelo. Akira não consegue lembrar de nada após o momento dos disparos. Um homem e sua filha aparecem diante dele. Eles o chamam de sábio e mencionam um grande terremoto. O desastre teria causado a destruição total daquelas construções. Fraco e exausto, o protagonista acaba desmaiando novamente. Mais tarde, ele acorda enquanto é levado até uma estrada. O homem se apresenta como W, o chefe de um vilarejo próximo. Ele está acompanhado de sua filha, chamada Id. O protagonista avisa que podem estar confundindo ele com outra pessoa. Vir nega prontamente essa possibilidade. Ele explica que o protagonista é adorado como um deus na sua aldeia há séculos. O protagonista duvida dessas palavras. Ele questiona o que aconteceu com aquele lugar. Tudo ao redor está completamente destruído. GY interrompe os pensamentos do protagonista. Ele avisa que já estão perto da aldeia Okodiad. O nome causa surpresa no protagonista. Era o nome de uma torre que ele costumava visitar com Toasa. Pouco depois eles chegam à casa de Vir. Lá conhecem uma mulher chamada Taverina. Ela não acredita que o sábio foi trazido para dentro de sua casa. Ela se refere claramente ao protagonista. Akira agradece pelo abrigo oferecido naquele momento. À noite ele janta com eles e outras pessoas. O protagonista fica espantado com a falta de tecnologia básica. Eles também não têm acesso a nenhum tipo de livro. Tudo é controlado por uma instituição chamada OVEL. Essa organização dissolveu os países e unificou o mundo. O grupo começa a discutir o que fazer. Eles não sabem se devem denunciar o protagonista para a agência. Akira é visto como uma verdadeira relíquia. Taverina defende que OVEL não precisa saber de nada. Ela diz que ele acabou de acordar e precisa se adaptar. Horas depois o protagonista não consegue dormir. Ele vai até o telhado e se sente mal. Ele acredita que tudo aquilo ainda é um sonho. Uma garota misteriosa o observa de longe. No dia seguinte ele decide buscar pistas sobre Toguasa. Ele cumprimenta Id e pede um favor a ela. O protagonista caminha pelo mercado local observando cada item disponível. Mesmo com a tecnologia da cidade perdida, o comércio continua ativo. Ele pergunta à garota se existe uma biblioteca por perto. Ela o guia até a escola da vila onde guarda alguns livros. O rapaz examina o material e percebe que o conteúdo é muito limitado. Ele deduz na hora que OVEL está restringindo o conhecimento da população. Durante o trajeto de volta para casa, a garota faz uma confissão. Ela admite que odeia OVEL com todas as suas forças. O protagonista questiona se existe alguém na vila com quem possa conversar. Eles avistam uma igreja onde um casamento está sendo celebrado. As leis sobre o matrimônio mudaram drasticamente naquela época.
O prelado explica a ideia como as uniões funcionam agora. Diferente do passado, muitas pessoas podem se casar ao mesmo tempo. O protagonista fica visivelmente surpreso com aquela revelação. Uma lembrança surge mostrando uma conversa com Toazasa sobre um projeto. Ela comenta que as pessoas humildes temiam os avanços tecnológicos. O uso de androides poderia ter facilitado muito o cotidiano de todos. O protagonista entrega um anel para ela naquele momento. A garota fica completamente encantada com o presente. De volta ao presente, o grupo descansa por um momento. Taverina aparece de repente pedindo ajuda ao protagonista. Eles retornam rapidamente para a casa dela. O trator de Taverina está claramente danificado. O especialista em tecnologia conserta a máquina num piscar de olhos. Todos ficam fascinados com a habilidade dele. Uma interrupção acontece com a chegada do comissário Canês. Ele aparece acompanhado por vários soldados armados. A traição é revelada logo em seguida. O responsável por entregar o grupo é Bog, um membro da família da taverna. Cani surge acompanhado pelo comissário-chefe de Ovel. Ele explica que foi encontrado nas ruínas e por isso é tratado como uma relíquia. Os homens decidem capturá-lo para levá-lo a outro lugar. Vadeir tenta intervir na situação. O sujeito dispara contra ele sem hesitar. Ele afirma que ocultar a descoberta é um ato de traição. O homem avisa que Id também será levada com eles. Eles justificam que foram os primeiros a encontrar o protagonista. Box fica extremamente nervoso com a decisão. Ele protesta dizendo que levar sua família não fazia parte do trato. O sujeito arrogante debocha e revela que o acordo era pura mentira. Eles aplicam uma descarga elétrica em Wade. O grupo é colocado em um trem logo em seguida. O transporte para de repente no meio do caminho. Os guardas descem e revelam suas verdadeiras intenções. Eles planejam voltar à vila e desviver todos os moradores. O objetivo é eliminar qualquer um que tenha tido contato com o protagonista. O protagonista ouve uma voz misteriosa ordenando que ele se abaixe. Lasers cortam o trem em pedaços logo em seguida. A garota misteriosa aparece e ataca Cani com violência. Ela avisa o grupo para se esconder enquanto planeja o extermínio dos inimigos. Os guardas abrem fogo contra ela. A garota cria uma barreira de energia para proteger a todos. Ela saca um sabre de luz e começa a derrubar os soldados. O protagonista elimina um inimigo que estava prestes a atirar nela. Cani reage disparando uma metralhadora contra a garota. Ela ativa uma habilidade especial no momento do ataque. Um canhão de laser surge e dispara, causando uma destruição massiva. Akira pergunta se ela é um androide e ela responde que se chama Yuguri. O protagonista leva um susto ao encarar o rosto daquela garota. Ele tem a nítida impressão de ver a própria Tovaza ali. Ela dispara uma pressão intensa sobre ele falando de casamento. O clima fica pesado e ele se sente completamente desconfortável. De repente ela saca um anel e ele reconhece a joia na hora. Akira questiona como ela conhece Tovaza. A garota responde que possui informações confidenciais sobre o assunto. O grupo retorna para a vila logo depois. Vox pede desculpas pelo que fez anteriormente. O protagonista entende a atitude dele e perdoa o erro. Ele sabe que tudo foi feito para proteger o povoado. Akira percebe que sua presença ali atrai perigo. O véu está em seu encalço e a vila pode pagar o preço. Ele decide que precisa partir imediatamente naquela mesma noite. Yuri e o protagonista se despedem de todos no grupo. Eles caminham juntos e a garota volta a insistir no casamento. Akira recusa a proposta na lata. Ele afirma que não vai se casar com uma total estranha. Ela rebate com astúcia que eles podem se conhecer aos poucos. O protagonista exige ir até o local onde acordou. Ele quer buscar pistas sobre seu passado perdido. A garota condiciona a entrega de informações ao compromisso do casamento. Eles chegam às ruínas e logo se escondem. Yuguri usa uma habilidade para torná-los invisíveis. Duas garotas surgiram de repente no local. Yuguri evita ser visto para não arrumar confusão.
Akira nota que elas têm traços muito parecidos com os de Tovasa. A garota de cabelo roxo se chama Yoyami. A outra com uma aura na cabeça é Kubo. Elas investigam o local pois confirmaram a morte de Canis. Eles sentem a presença de Ide e começam a interrogá-la. Como a garota não tinha informações, os dois decidem ir embora. Ele corre para o lado de fora para verificar como ela está. Ela entrega a ele um relógio inteligente que encontrou pelo caminho. Ela menciona que o objeto tem 200 anos de idade. O protagonista fica visivelmente deprimido com a revelação. Ele entende que Tovasa provavelmente já faleceu de velhice. Ele ouve uma mensagem que tinha deixado gravada para ela. Ela diz que se arrependeu e pede para ele nunca mais procurá-la. Mesmo assim, ele avisa que vai seguir viagem até Tóquio. Era lá que ele costumava viver antigamente. Algumas horas depois, ele questiona Yuguri sobre as duas garotas. Ela revela que elas são as capitãs das brigadas de Ovel. Yuguri se recusa a dar mais detalhes sobre o assunto. Nesse momento, ela demonstra um comportamento bastante ousado. Ela confessa abertamente que quer se casar com ele novamente. O protagonista lembra que já estava noivo de Tovasa. Ela rebate dizendo que mesmo sendo uma androide pode satisfazê-lo. Fica claro que ela é uma garota bastante criativa. No dia seguinte, eles se despedem dela e seguem viagem. Eles vão até o porto para atravessar o oceano. Encontram um atacadista chamado Boro que aceita levá-los. Eles contam que estão indo para a cidade de Tóquio. Boro compartilha informações valiosas sobre o destino. Após algumas horas de viagem, eles chegam a um novo porto. Ao desembarcar, o protagonista acaba esbarrando em uma garota. Ele pede desculpas e descobre que ela é uma pintora. Ela se apresenta como Amoru. Eles vão a uma loja comprar um pincel para substituir o que ele quebrou. O dono da loja o chama de reger inútil por um erro na cobrança. Yuguri perde a paciência e manda todos saírem dali imediatamente. A garota explica o que é um reger antes de partir. São pessoas que abriram mão de seus direitos humanos. Em troca, todas as suas dívidas e crimes são perdoados. Eles acabam forçados a realizar trabalhos pesados para a agência de Ovel. Ambos avisam Amuru que ele está indo em direção ao Monte Ozori. O local fica claramente no caminho para Tóquio. A garota demonstra certo nervosismo ao mencionar o lugar. Ela revela que faz verificações nas entradas da montanha. Amuru sugere que ela conheça uma rota para evitar esses pontos de controle. Eles seguem imediatamente em direção à montanha. Conseguem passar pelo trajeto sem encontrar nenhuma barreira. Amuru demonstra ser um grande especialista em pintura. Ele desenha enquanto caminham pela trilha. À noite, o protagonista pergunta se ela precisa comer para recarregar energias. A garota explica que come apenas por prazer. Ela possui um reator interno que a mantém carregada constantemente. Yuguri pede para ver um dos livros dela. No início, ela recusa por considerar o objeto sagrado. Ao perceber que Yuguri não tem mais intenções, ela cede. Para ela, aquele livro é algo que deve proteger com a própria vida. Foi um presente deixado pelos seus pais. No dia seguinte, eles finalmente chegam ao Monte Ozori. Passam pelo guarda sem enfrentar qualquer problema. A fome aperta para Yuguri após a caminhada. Ele vai direto procurar algo para almoçar. O protagonista comenta que sente pena dos regers. Apesar de humanos, eles não possuem direitos. A garota come tudo que tinham disponível. Amuru sai à procura de mais comida. Dois guardas começam a apontar para eles naquele momento. Um sujeito conhecido como Marlon aparece em cena. Amuru se aproxima dele. Marlon agradece por terem fornecido informações. Fica claro que a garota era uma reger. Amuru pede desculpas aos dois pelo que fez. Ele confessa que agiu assim pela promessa de recuperar os livros dos pais. Marlon zomba dele cruelmente. Ele revela que queimou todos os livros sem piedade. A raiva toma conta dela instantaneamente. Os guardas apontam armas e a impedem de reagir. Marlon joga os restos dos livros fora.
Ela chora ao ver as memórias do pai destruídas. Aquelas obras eram o seu bem mais precioso. Mamoru cria uma distração oportuna. Os dois rapazes conseguem fugir em meio ao caos. O protagonista está em segurança, mas se sente culpado. Ele implora que ela salve a garota. Ela se recusa categoricamente a ajudar. Moru acaba sendo capturada pelos inimigos. Marlon queima o último livro que restava. A dor da perda é insuportável para ela. Yuguri finalmente solta o protagonista. Ele corre em direção à garota ferida. Ela permanece imóvel e paralisada. O protagonista havia dito que não casaria com ela por ser um androide. Mamoru está acorrentado em uma base de Ovel. O protagonista derrota o guarda rapidamente. Ele entra no local para resgatar a moça. Eles disparam um alarme sem querer. Todos os guardas ficam em alerta máximo. Eles dão de cara com Maru na saída. Marlon captura Moru e espanca o protagonista. Kira incentiva a garota mesmo apanhando. Yuguri surge no momento crítico. Ele admite que aquilo viola seus princípios. Ele começa a nocautear todos os soldados. Chuta Marlon e o manda pelos ares. Moru fica fascinada com a cena. É a primeira vez que ela vê um androide lutando. Yuguri confessa que fez tudo apenas para alcançar seu objetivo. O plano final dele é claramente casar com o protagonista. O protagonista agradece pelo esforço e mostra que tem um bom coração. Horas depois, o sol já brilha no céu. Após uma longa caminhada, Yuguri entrega a bolsa para a garota. Ele tinha recuperado o objeto de um dos guardas durante a luta. A jovem se afasta para trocar de roupa. Enquanto isso, Yuguri usa uma tecnologia avançada para curá-la. O tratamento elimina a gravidade da condição dela. Ele também remove a marca que a ligava aos Rediers. No lugar, ele desenha o pássaro que estava no livro. A garota fica fascinada com a mudança. Ela se sente motivada e decide seguir com o grupo. O desejo dela é encontrar o restante dos livros do pai. Eles pensam por alguns instantes sobre o pedido. O grupo acaba aceitando a nova integrante. A garota chora de alegria com a aceitação. Depois de horas de viagem, eles chegam à cidade de Omori. O protagonista vibra com a chance de tomar um banho e descansar. Eles percebem que a cidade celebra um festival para solteiros. Guardas armados cercam todo o local do evento. As duas garotas dizem que não precisam participar. Elas afirmam que já possuem parceiros e olham para o protagonista. Ele se faz de desentendido e diz que só ama a sua toguasa. As meninas reagem com um comportamento extremamente tóxico. O protagonista sugere então que os quatro se casem logo. Elas se irritam com a recusa e decidem entrar no festival sozinhas. Em outro canto, homens negociam armas pesadas. Um caminhão da Ovel teria deixado o carregamento para trás. De repente, um esquadrão armado invade o local da negociação. Fides entra no local e anuncia a descoberta de um traidor. Ela declara que assumirá a liderança do grupo lontano a partir de agora. O infiltrado tenta atacar a garota repentinamente. Calcron age rápido e elimina o traidor no mesmo instante. Ele captura uma das gerentes femininas logo em seguida. Calcron revela que ela também estava envolvida em desvios de dinheiro. Descobrimos então que Fides e Calcron são irmãos. A cena muda e vemos o encontro deles com o próprio pai. O homem parece visivelmente deprimido com a situação atual. Ele teve um total de 8 filhos ao longo da vida. Devido a uma guerra, apenas 2 deles continuam vivos. O pai está desesperado por netos para garantir a linhagem. Ele quer que o legado da família sobreviva a qualquer custo. No dia seguinte, as garotas se preparam para o festival de solteiros. O protagonista avisa que não irá acompanhá-las ao evento. Elas partem imediatamente sem ele para a festa. Ao sair na rua, o protagonista descobre que os Lotans estarão lá. Uma mulher alerta que esse grupo controla toda a cidade. Ela menciona que eles são responsáveis por diversos desviver. Enquanto isso, as garotas tentam encontros com estranhos no festival.
Nenhuma delas consegue criar uma conexão real com os rapazes. Kira surge no local e percebe a presença de Malcolm. Malcolm demonstra ser muito popular entre as garotas presentes. Fides é cercada por uma fila de admiradores interessados. Ela é extremamente seletiva e acaba rejeitando todos eles. Seu irmão aparece e zomba da dificuldade dela em escolher alguém. Ele lembra que o objetivo deles é encontrar parceiros para procriar. A linhagem da família precisa continuar através de novos descendentes. Irritada, Fides sai para caminhar sozinha e acaba espionando Yuguri, que bebeu demais. Moru surge de repente e distrai o protagonista. Yuguri aproveita o momento para desaparecer de vista. O protagonista sai apressado em busca da garota. Por um acaso do destino, ele esbarra em Fides. Ele acaba derrubando a bebida dela sem querer. Ao ler o nome no peito dela, ele entra em pânico. Ele não esperava cruzar com uma integrante da máfia. Ele pede desculpas pelo incidente rapidamente. Sem pensar, ele pergunta se existe cloro nesta era. Fides estranha a pergunta e começa a questioná-lo. Moru reaparece e trai o protagonista na hora. Ela revela para Fides que ele veio do passado. Fides encurrala o protagonista contra a parede. A posição entre os dois fica bastante comprometedora. Ela descobre que ele é o tal Akira. Sem rodeios, ela pede o protagonista em casamento. Ele fica visivelmente nervoso com mais um pedido. Ela argumenta que a união seria benéfica para ambos. Fides promete proteção contra a família Ovel. Eles escutam Calcron se aproximar pelo corredor. O protagonista pergunta se ela aceitaria um Elsie. O termo se refere a um casamento com várias pessoas. Fides fica nervosa e nega a possibilidade. Ela explica que casamentos entre irmãos são proibidos no norte. Calcron propõe a Yuguri que ela entre em seu Elsie. À noite, as duas conversam sobre o amor que sentem por ele. Yuguri explica a Moru como funcionam os casamentos locais. O pai de Calcron avisa que o rapaz encontrou uma parceira. Ele exige que o filho tenha um filho logo. Fides tranquiliza seu subordinado sobre o novo pretendente. O protagonista e a Moru discutem com Yuguri. A garota aceitou um encontro com Calcron. Ela queria apenas provocar ciúmes no protagonista. Calcron chega ao local sem se importar que Yuguri é uma androide. Fides aparece logo em seguida. Ela anuncia que veio ter um encontro com o protagonista. Fides diz que eles farão algo especial juntos. As garotas ficam chocadas com a revelação. Elas confrontam o protagonista imediatamente. Calcron percebe a tensão no ar. Ele sugere que todos saiam juntos em um encontro duplo. Um veículo surge na frente deles de repente. Calcron explica que conseguiu o carro graças aos seus contatos. Ele trabalha para várias pessoas influentes em Tóquio. O protagonista se anima com a oportunidade. Ele precisa desesperadamente de informações sobre o local. Calcron aceita ajudar se for entretido pelo rapaz. O grupo segue para fazer compras no mercado. O protagonista nota que Fides observa seu irmão fixamente. Ele fica triste por eles não poderem ficar juntos. O relacionamento deles é visto com maus olhos pela sociedade. Yuguri vai com Calcron até um beco isolado. Eles revelam que planejaram tudo para gerar ciúmes. Calcron achou interessante interagir com uma androide que possui sentimentos. Eles retornam e veem o protagonista entregando uma flor para Fides. Yuguri sente um ciúme intenso ao presenciar a cena. Akira diz que tem um lugar especial para visitar. Eles seguem para uma biblioteca antiga. O príncipe começa a buscar livros para investigar a situação. Fiel avisa que tudo ali é controlado pela organização Ovel. Eles saem da biblioteca apressados. A Moru começa a correr em direção a um beco escuro. O grupo decide seguir a garota após ela desaparecer da vista de todos. Fidel relembra momentos da infância quando Calcon surge de repente à sua frente. Eles comentam sobre como costumavam brincar de esconde-esconde quando crianças. Os outros observam a interação e decidem não interferir na conversa.
O clima entre os dois fica carregado e revela uma conexão amorosa real. A garota repensa a situação e decide ir embora rapidamente. Os rapazes começam a discutir de forma tóxica sobre casamentos com mafiosos. O grupo segue viagem para casa em um silêncio absoluto. De repente, o carro precisa parar porque um dos pneus estoura. Enquanto conversam sobre as garotas, o protagonista se abaixa para pegar parafusos sob o veículo. Calcron aproveita o momento para ameaçá-lo diretamente. Ela avisa que se ele machucar sua irmã, não importará quem ele seja. Ela garante que acabará com a vida deles sem hesitar. Horas depois, o grupo chega a um porto de carga. Um container despenca da plataforma inesperadamente. Yuguri salta imediatamente para salvar uma pessoa do perigo. Feed percebe naquele instante que a garota é, na verdade, um androide. Ele começa a questionar o que seu irmão tinha na cabeça. A garota foge do local tomada por uma profunda tristeza. O protagonista decide ir atrás dela para entender o que houve. Eles conversam e ela sugere que Calcron seria um líder melhor para a família. Ela explica que todos gostam dele e isso facilita as coisas. Ao ver que o rapaz namora uma androide, ela percebe as consequências. Ela sabe que não poderá ter filhos nessa relação. Isso a tornaria a sucessora natural na liderança dos Lontano. A cena muda para apresentar o pai da família Lontano. Ele é conhecido por todos pelo nome de Urus. O informante chega até ele com uma notícia importante. O homem revela que o filho de Urus está namorando uma androide. Uru demonstra uma profunda decepção com o próprio filho. Ele admite que confiou demais em seu herdeiro. Ovel segue em busca de Yuguri incansavelmente. Uru ordena que capturem a garota antes que seja tarde. Em outro lugar, o grupo desfruta de um jantar duplo. De repente, Uru surge no restaurante acompanhado por vários homens. Ele exige que entreguem o androide imediatamente. Horus levanta a teoria de que Calcron protege o androide por medo de ter filhos. Ele afirma que Calcron quer desviver o próprio pai. Horus joga uma arma na direção de Fides. Ele desafia a garota a desviver o irmão para provar que merece liderar a família. Fides entra em pânico absoluto com a situação. Ela sabe que se não atirar, ambos serão desviver. Calcron toma a arma das mãos da moça. Uru percebe que nenhum dos dois deseja continuar a linhagem da família. Calcron dispara contra o pai sem qualquer hesitação. Um dos guardas entra na frente e bloqueia o tiro. Purus ordena a captura de Yuguri e a eliminação de todos os outros. Yuguri reage com uma fúria crescente. O protagonista percebe um atirador de elite mirando em Yuguri. Kira se joga na frente para proteger a garota no momento do disparo. O protagonista é atingido pelo impacto da bala. Ele começa a vazar suco intensamente enquanto cai no chão. Calcron consegue neutralizar o atirador de elite. Yuguri cura o protagonista rapidamente e promete vingança. Ela libera insetos que disparam lasers e destroem os guardas. A garota demonstra uma habilidade incrível ao desviar de todos os golpes. Ela para uma espada com a palma da mão e nocauteia o oponente com um chute. Akira desperta no presente com Yuguri ao seu lado. Moru entra apressado e demonstra muita preocupação. Ele revela que o protagonista ficou inconsciente por uma semana inteira. O rapaz percebe que seu ferimento cicatrizou completamente. Ele sente um alívio imenso ao notar que não sente mais dor. Yuguri cuidou dele durante todo esse tempo com muito carinho. O protagonista agradece sinceramente pela dedicação da moça. Eles discutem as mudanças recentes na organização. Uru foi forçado a se retirar do grupo. Fides assumiu o posto como novo grande líder. Os dois irmãos demonstram uma união surpreendente agora. Fica claro que eles realmente pertencem ao norte. O grupo se reúne para planejar o próximo destino. Eles decidem que seguirão viagem rumo a Sendai. Os irmãos sugerem que visitem as fontes termais locais. As garotas ficam imediatamente empolgadas com a ideia. O protagonista reflete por um momento antes de aceitar. No dia seguinte, Obus aparece trabalhando como taxista. Após algumas horas de estrada, eles chegam ao vilarejo.
O grupo fica fascinado com a beleza das fontes termais. Eles sentiam muita falta de um banho relaxante como aquele. De repente, eles ouvem o som de uma briga próxima. O protagonista se aproxima para tentar apaziguar a situação. Ele acaba levando um golpe direto no meio do rosto. O soco era destinado a outra pessoa, mas ele estava no caminho. A moça pede desculpas e se apresenta como a Jizai. Ela é a proprietária responsável pelas fontes termais. O homem que discutia com ela se chama Yokurata. O protagonista, curioso, pergunta o motivo daquela briga. A Jizai explica que Yokurata promandando ver largar a Ovel para ficar com ela. Ela pede desculpas novamente pelo soco e oferece estadia gratuita. O grupo aceita a oferta generosa sem pensar duas vezes. A garota guia os dois pelo local. Moru e Yuguri ficam fascinados com a revelação de que os banheiros são mistos. A ideia de homens e mulheres dividindo o mesmo espaço de banho o surpreende. O protagonista nega qualquer interesse nisso. Ele reforça que não pretende criar laços íntimos com as garotas. Elas começam a conversar sobre os sentimentos de Yuguri. Fica claro que ela está completamente apaixonada pelo protagonista. A Moru também confessa seus sentimentos. Ela revela que ama os dois e sonha em formar uma família com eles. Mais tarde, o protagonista lê alguns panfletos sozinho. Yuguri aparece de repente e interrompe o momento. Ele aproveita para questioná-la sobre o passado dela. A garota se recusa a responder e diz que é um segredo. Yokurata, que estava por perto, ouve o protagonista mencionar Toasa. Ele decide intervir e explicar quem ela era. Yokurata revela que foi um pesquisador da organização Ovel. Ele conta ao protagonista sobre a terrível Guerra de Ias. O conflito entre humanos começou no ano de 2052. Milhões de pessoas morreram naquela guerra. A geografia do mundo mudou drasticamente após os combates. Yokurata afirma que Toasa foi a salvadora que encerrou o conflito. Muitos desconhecem esse fato porque a Ovel controla a informação. O protagonista pergunta como ela conseguiu parar a guerra. Yokurata responde que ela criou androides armados. Eles são conhecidos como a série Outside. Antes de sair, o protagonista pergunta o destino de Toasa após a guerra. Yokurata diz que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Ela fundou a Ovel com 6 sábios e desapareceu. O protagonista fica chocado ao saber que ela criou a Ovel. Depois disso, o homem vai embora. Mais tarde, o protagonista relaxa nas águas termais. Ele acaba tocando nos frontais de Yuguri sem querer enquanto nada. A garota ficou muito nervosa. Ela acabou jogando um objeto nele. Enquanto isso, a Moru desenhava um lindo jardim. Jizai e sua parceira Ayama chegaram logo depois. Os dois começaram a discutir novamente. A Moru não aguentou a pressão. Ela decidiu abandonar o local na mesma hora. Voltando ao protagonista, Yuguri lhe dava uma massagem. De repente, Moru apareceu no local. Ela começou a chamá-los de traidores. Não conseguia acreditar que tomavam banho sem ela. Movida pelo ciúme, ela começou a provocar os dois. A situação ficou muito engraçada. Pouco tempo depois, o protagonista saiu das águas. Yokurata começou a provocá-lo naquele momento. Ele achava que o rapaz era um verdadeiro conquistador. O grupo começou a procurar um mapa. Precisavam achar a melhor posição para desenhar. A Moru queria fazer alguns retratos. O grupo continuava conversando animadamente. O protagonista chegou acompanhado de Yuguri. Ele perguntou o que ela queria como agradecimento. Afinal, ela curou suas feridas e deu massagens. A garota ficou pensativa por alguns segundos. Ela finalmente pediu um encontro com ele. No dia seguinte, o protagonista foi ao banho misto. Ayama e Yokurata já estavam lá. Ele ficou nervoso ao encontrar as duas. Elas o convidaram para entrar na água. O grupo de Amoru caminha em direção a uma cratera. Anyama revela que Ovel planeja destruir algumas fontes termais. O motivo é a exploração de minerais valiosos na região.
A garota fica visivelmente triste com essa notícia. Ela não consegue deixar Ovel por causa dessa missão. Sua intenção é impedir a destruição das fontes. Se as fontes sumirem, as águas termais de seu parceiro serão afetadas. Enquanto isso, o protagonista aproveita um longo encontro. Eles passam horas realizando diversas atividades juntos. O protagonista começa a desenvolver sentimentos pela garota. Amorú desenha enquanto recorda um pedido de Yuguri. Na noite anterior, Yuguri pediu para ficar a sós com o protagonista. Ele queria aproveitar o dia seguinte apenas com ela. Amorú sentiu ciúmes, pois queria acompanhar os dois. Mesmo relutante, ela acabou cedendo ao pedido. Agora, o protagonista e Yuguri caminham por uma floresta. Eles acabaram de consertar a sandália quebrada dela. O protagonista olha fixamente para Yuguri. De volta ao presente, o protagonista e a garota chegam a um local marcado pela guerra de 200 anos atrás. Ele pergunta se ela pertence a uma série externa. Ela confirma, explicando que é uma arma de guerra. Ela menciona suas irmãs, Akubo e Yoi. O protagonista não demonstra medo algum. Afinal, ela já o salvou em diversas ocasiões. Yuguri comenta que a garota tem agido de forma estranha. Ela revela que o comportamento dela é fruto de sentimentos por ele. O protagonista brinca e sugere que eles deveriam se casar. Após a conversa, os dois tiram uma foto usando o relógio inteligente dele. Horas depois, eles retornam e são recebidos por Akizai. O grupo de Amorú chega ao mesmo tempo. Eniyama revela toda a verdade sobre Ovel. Eles descobriram minerais valiosos na região. O plano é transformar o local em uma mina. A garota fica muito nervosa com a notícia. Ela teme que as fontes naturais sejam perdidas para sempre. O protagonista oferece palavras de encorajamento a ela. Os dois acabam se reconciliando diante da situação. À noite, Amorú conversa com Yuguri. Ela expressa seu descontentamento com a situação. A garota queria ter saído com ambos. Yuguri provoca, dizendo que deu um passo a mais rumo ao casamento. Isso deixa a garota visivelmente enciumada. No dia seguinte, o grupo se despede dela. Eles caminham até a rua principal. Lá, encontram Yokurata, que conhece bem Sendai. O protagonista pede educadamente que ele seja seu guia na viagem. Nos dias seguintes, o grupo percorre várias cidades usando ônibus e hospedagens. O protagonista empresta seu relógio inteligente para investigar segredos do passado. O grupo finalmente desembarca na cidade de Sendai. Yokurata finge que não encontrou nada durante a busca. Ele engana o protagonista para esconder algo que chamou sua atenção. Eles observam a cidade e notam algo curioso. Yokurata explica que Sendai se tornou uma grande universidade. A cidade concentra todo tipo de informação que eles precisam. Isso é muito diferente do conhecimento vasto de Ovel. Eles seguem direto para a biblioteca local. O protagonista e Yokurata abordam a bibliotecária. Ela é conhecida como Seezad e parece interessada no rapaz. O protagonista pede livros sobre ela e sobre a guerra. Seezad revela que esses livros são praticamente um mito. A interação entre os dois fica muito estranha e romântica. O grupo decide sair da biblioteca pouco tempo depois. O protagonista lamenta não ter encontrado os livros ali. Ele conclui que se não estão ali, não existem em lugar nenhum. O destino agora precisa ser a cidade de Tóquio. O trem só parte no dia seguinte, então eles precisam esperar. Ele sugere que aproveitem para ler o que quiserem na biblioteca. Yokurata confessa que roubou a chave da bibliotecária sem ela ver. Ele justifica dizendo que ela vai perdoá-lo depois. O plano envolve ele marcar um encontro com a moça. Assim, o grupo terá liberdade total para investigar sem interrupções. Antes de sair, ele sugere uma visita ao mercado negro de livros. Enquanto caminham pela cidade, a garota sente algo estranho. Ela percebe a presença das próprias irmãs por perto. O grupo se esconde rapidamente para não ser visto. Eles ficam confusos sobre o que elas estariam fazendo ali. Uma tensão inesperada toma conta do momento.
Yuguri decide distrair a inimiga para garantir a fuga do grupo. Ele parte imediatamente para o confronto. Logo em seguida, as garotas sentem a presença dele. Uma grande explosão acontece logo depois. O protagonista e a garota seguem para a estação de trem. Eles compram passagens para viajar no dia seguinte. Depois disso, caminham por outra parte da cidade. Ambos ficam fascinados com tudo que vem por ali. Eles param em uma banca de acessórios. Amorú mostra que tem talento para os negócios. Ela consegue um ótimo desconto em várias pulseiras. Mais tarde, os dois se sentam à beira de um lago. Amorú parece um pouco triste com a situação. Ela pergunta se ele gosta de Yuguri. A garota admite que sentiu ciúmes ao vê-los juntos. Ela diz que não se importaria de ser uma tasa. Explica que todos ali se amam profundamente. Menos o protagonista, que só pensa em Tvasa. Eles chegam então a um beco de venda de livros. Boro está lá, trabalhando como livreiro. O protagonista pergunta discretamente por livros proibidos. A pergunta deixa todos ao redor em pânico. Boro revela que Ovel fez uma batida no local. Muitos itens foram levados durante a operação. Alguns conseguiram esconder parte do acervo proibido. Mas o que o protagonista busca está na biblioteca. Os livros confiscados ficam em um depósito secreto. O protagonista decide que vão invadir esse lugar. Eles chegam à pousada e ele relembra o plano. O pessoal do beco entregou um mapa da biblioteca. Eles precisam entrar à noite para evitar os guardas. A garota adormeceu profundamente. O protagonista decide seguir sozinho ao local. Ele tenta sair na ponta dos pés. Para sua surpresa, a garota o seguia de perto. Eles entram no recinto e se escondem. Logo chegam até o que parece ser um escritório. O destino final é um cofre reforçado. O protagonista nota uma tecnologia avançada na fechadura. Ele se espanta, pois essa tecnologia é proibida na época. Amorú encontra a chave do cofre rapidamente. Ele começa a manipular as travas da porta. Um ruído metálico ecoa pelo corredor. O barulho acaba alertando os guardas próximos. Eles mal conseguem tempo para se esconder. Enquanto isso, Yokurata e Serra estão em seu quarto. A garota avisa que precisa partir imediatamente. Um alarme começa a tocar com força. Os rapazes chegam e se maravilham com tantos livros. Logo percebem outra porta que chama a atenção. Um guarda entra no recinto de repente. Eles estão prestes a ser descobertos pelo invasor. Amorú parte para cima do guarda sem hesitar. O guarda reage e tenta imobilizar a garota. O protagonista agarra o homem pelo pescoço. Ele aplica um golpe e faz o guarda desmaiar. Eles entram em uma sala cheia de livros proibidos. A garota nota que ele lembra muito seu pai. Ela recorda como o pai agia como um herói. O protagonista descobre livros escondidos dentro de uma vitrine. Ele fica paralisado ao ver o projeto Toguasa na capa de um livro. Tenta abrir o volume imediatamente. Amorú prepara uma cadeira para quebrar o vidro. Nesse instante, a garota aparece de surpresa. Ela atinge Moru com um golpe. Diz friamente que a biblioteca está fechada. Sechat começa a agir como uma louca. Persegue os garotos brandindo um chicote. Afirma que destrói livros como se fossem seus affairs. Fica claro que ela é totalmente instável. Ela continua atacando os dois sem parar. O protagonista avista o livro de Tvasa bem à sua frente. Amor nota que o livro do pai está logo ao lado. Sechat percebe a movimentação deles. Pega os dois livros rapidamente. Começa a conversar com os objetos como se tivessem vida. Amorú aproveita a distração e avança com sua lâmpada. A garota ameaça incendiar tudo se ela não entregar os livros. Sechat, imprudente, decide atacar a menina. Ela derruba a lâmpada por acidente. As chamas começam a consumir o local. Yokurata observa a biblioteca queimando à distância. O protagonista e a garota tentam escapar. Descobrem que seus livros ainda estão intactos.
Ela pede, triste, que ele foque no livro de Toguasa. Diz que aquele conteúdo a ajudou bastante no passado. Eles fogem enquanto tudo vira cinzas atrás deles. O protagonista escolhe levar o livro dos pais de Amoru. Sechat entra em desespero vendo sua coleção ser destruída. E Okurata surge no caminho da fuga. Entrega mochilas para os dois jovens. Manda que se escondam antes de seguir para a estação. Alerta que Ovel tentará rastreá-los a qualquer custo. Por fim, ele pergunta se Moru conseguiu se infiltrar. Eles chegam a um local abandonado para se esconderem. Akira pede desculpas por todo o transtorno causado. Ele reconhece que suas conexões com a biblioteca trouxeram problemas. E Okurata diz que não há com o que se preocupar. Afinal, eles conseguiram algo que ele também buscava. É o livro que pertencia aos pais da garota. O príncipe começa a ler o conteúdo imediatamente. O livro revela a linhagem de eventos do passado. O texto menciona o nascimento de 12 anjos belos e idênticos. Esses seres foram espalhados pelo mundo para acabar com a tristeza. O protagonista associa essas palavras ao projeto de Toasa. Ela planejava implantar chips em humanos para aprimorá-los. O protagonista percebe que a história e as palavras da garota coincidem. No dia seguinte, o grupo segue em direção à estação de trem. O protagonista demonstra estar muito nervoso com a situação. Eles entram no vagão e começam a conversar. Todos se perguntam onde está Yuguri. Ninguém a vê desde o dia anterior. O protagonista entrega o livro para a garota. Ela sente que ele está sendo mais gentil ultimamente. Seu coração dispara ao notar esse gesto de carinho. Fica claro que ela gosta muito dele. Após o trem partir, Yuguri aparece observando o grupo. O plano dele funcionou exatamente como esperado. Ele entra no trem e se aproxima dos outros. Moru fica visivelmente empolgada com a chegada dele. A Moru entrega a pulseira que comprou para ela. De repente, uma laranja cai perto da garota. Um homem se aproxima e se apresenta como Baré. Ele explica que sua família está se mudando para lá por causa do trabalho. Ele explica ao protagonista que é um guarda de Ovel. Por isso ele não podia recusar aquela oferta. Enquanto isso, Amoru se diverte com os filhos do rapaz. O filho dele também é pintor como ela. Varis solta um comentário inesperado. E Okurata começa a agir como um verdadeiro conquistador com a esposa. O marido fica visivelmente nervoso com a situação. A esposa tem uma treinadoridade oposta à de Baré. E o Guri acha essa dinâmica muito interessante. Parece que as diferenças fazem o casal se completar. O trem faz uma parada rápida. Amoru não consegue parar de admirar a beleza do protagonista. E Okurata diz que o amor faz as pessoas perderem o juízo. A garota fica empolgada com a ideia. Ela acredita que Akira priorizou o livro dela. Eles retornam para o interior do trem. E o Guri observa Baré discutindo com a esposa. O protagonista se aproxima do casal. Baré pede ajuda para se reconciliar com ela. O homem confessa que foi infiel anos atrás. E o Guri diz que ele merece a pena de morte por ter machucado a moça. A traição aconteceu 10 anos atrás durante a gravidez dela. O protagonista prefere não se envolver nos problemas alheios. Ele levanta e diz que não pode fazer nada. Vara se ajoelha na frente dele. Ele chora implorando por ajuda. Ele quer ver a esposa sorrir mais uma vez. Os filhos aparecem e percebem a nova briga. Oboro surge trabalhando como funcionário do trem. Ele muda de emprego praticamente todo santo dia. Os garotos nem se surpreendem mais com isso. Oboro aconselha o rapaz a ser sincero com a moça e seus filhos. Ele sugere que o protagonista relembre o dia em que se conheceram. O protagonista reflete sobre a importância de uma declaração verdadeira. E o Guri observa tudo e não esconde o seu descontentamento. Ela se sente frustrada por ser sempre rejeitada por ele. Os dois decidem caminhar pelo trem para espairecer. De repente, Yami e Yi surgem e sequestram o protagonista. Eles o levam para dentro de um dos cômodos do vagão.
Yuguri aparece no momento exato e aponta um canhão contra elas. Yami revela que tudo não passou de uma armadilha planejada. O objetivo é levar o rapaz até o quartel-general de Ovel. Ao chegarem lá, eles encontram a Kubo no local. Ela fica radiante ao reencontrar a irmã após tanto tempo de busca. A Kubo toca o rosto do protagonista e se surpreende com a maciez da pele. Yuguri reage com um ciúme extremo e possessivo. Ela avisa Kira que ele pertence apenas a ela. A tensão aumenta quando Yuguri ameaça Yami novamente. A Kubo ordena que pare. O protagonista revela para as garotas que Togaza encerrou a guerra. Ele admite que duvida dessa versão oficial dos fatos. Para provar seu ponto, ele mostra a mensagem gravada no relógio. As irmãs se recusam a acreditar no que estão vendo. Ele sugere que elas questionem Yuguri sobre toda essa história. Elas a seguem por dois motivos muito específicos. O primeiro é que ele faz parte da Outside Series. Elas precisam monitorar de perto o uso das armas. O segundo motivo é descobrir a localização exata de Toasa. O protagonista tenta convencer Yuguri a conversar com ela. Como a tentativa falha, ele decide usar um trunfo. Ele retira um brinco que havia prometido entregar a ela. Ao colocar o acessório nela, Yuguri comenta sobre uma promessa antiga. Ela e Tovaza tinham um pacto secreto entre as duas. O protagonista diz que talvez ela conte isso no futuro. Amoru observa toda a cena escondida nas sombras. Ela se sente profundamente triste ao ver os dois juntos. Amoru está apaixonada pelo protagonista e sofre com a proximidade. Mais tarde, o grupo se reúne novamente. Eles entregam um buquê de flores para a esposa de Baré. Kubo aparece no local e parece conhecer Yokurata. Amoru não consegue tirar os olhos de Yuguri. A tristeza toma conta dela novamente e ela se senta. A garota encontra o filho de Baré logo depois. Ele mostra um desenho incrível que fez para a mãe. Yami conversa com Oboro em uma mudança de cena. Ele reclama da irmã que ignora a missão principal. Uma memória revela o momento da criação dos androides. Tovaza lamenta ter dado vida a eles dessa forma. Ela os trata como se fossem sua própria filha. A encarnação é sua única esperança de salvação. Yoyami aparece preocupada e revela que sua irmã Yoguri sumiu com Toasa. No presente, a garota questiona se elas são realmente irmãs. A dúvida surge porque Yuguri a abandonou no passado. Apesar de tudo, ela ainda sente um grande amor pela irmã. A cena muda para o grupo chegando para uma serenata. Eles cantam para a esposa de Baré. Ela não parece nada satisfeita com a surpresa. Mesmo assim, acaba aceitando o buquê de flores. O protagonista e a outra garota trocam olhares intensos. Amoru se sente mal com a cena e decide sair. Ela não suporta ver tanta atenção voltada para a outra. A garota lamenta por não ter coragem de se incluir no grupo. De repente, um som de choro quebra o silêncio. É a esposa de Baré, visivelmente abalada com a situação. O filho dela se aproxima com um desenho em mãos. Ele mostra a arte que fez retratando toda a família. A atitude da mulher muda completamente ao ver o presente. O menino pergunta se ela odeia o próprio pai. Comovida pelo gesto, ela abraça o filho com força. Ela admite que ama muito o marido, apesar de tudo. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto ela fala. Ela avisa que algo precisa ser feito com urgência. O menino acha que ela chora por causa do desenho. Moru intervém e garante que o desenho está perfeito. Ele diz que a imagem reflete a realidade da família. A esposa chama Baré para uma conversa particular. Ela confessa que não consegue perdoar a traição dele. O juramento de amor eterno foi quebrado por mentiras. Ela decide descer na próxima estação com as crianças. Eles vão retornar para a senda imediatamente. Ela devolve um brinco que ele a deu anos atrás. Eles choram juntos enquanto reafirmam o amor que sentem. O protagonista observa alguns desenhos e reflete sobre suas próprias atitudes. Ele percebe que tem sido cruel com Iogurte e Amuri. Sente-se um lixo por evitá-las constantemente.
Admite que só se importa com Toguasa e ignora os sentimentos das garotas. No dia seguinte, ele observa Var e sua esposa. O casal decide se separar, mesmo estando apaixonados um pelo outro. Amuro tenta revelar algo muito importante ao protagonista. O filho de Var interrompe a conversa no momento crucial. O menino percebe a tristeza da garota. Ele entrega um desenho para ela como um gesto de carinho. Diz que ela fica muito mais bonita quando sorri. Amuro recebe o presente com um sorriso sincero. Eles se despedem enquanto o trem parte da estação. Após horas de viagem, o grupo chega à cidade de Mila. Todos ficam preocupados ao verem Yoyami e Yuguri se preparando para lutar. Yoyami afirma que levará Yuguri de volta para o véu. O véu responde disparando vários feixes de laser contra ela. Yoyami desvia de todos os ataques com agilidade impressionante. Ela escapa até mesmo do poderoso relâmpago de sua irmã. Em seguida, ela contra-ataca destruindo várias armas de Yuguri. Todos ali reconhecem que aquela é uma batalha intensa entre androides. Yoyami declara com confiança que conhece todos os movimentos da oponente. Após desviar de mais um feixe, elas partem para o combate corpo a corpo. Yokurata avisa que uma delas pode desviver se a luta não parar. Yoyami consegue romper o escudo de sua irmã. Ela acredita que finalmente encurralou Yuguri. Mas a irmã preparou uma armadilha estratégica. Cordas prendem Yoyami e uma descarga elétrica é ativada. A garota cai no chão, atordoada, enquanto sua irmã exige que ela esqueça Toguasa. A fúria toma conta dele ao questionar o sumiço dela com Toguasa. De repente Yoyami saca a espada e corta o peito de Yuguri. Todos ficam paralisados com a cena chocante. Yoyami justifica que não tinha outra escolha. Ela avisa que vai destruir o núcleo de Yuguri. O protagonista corre desesperado em direção a ela. Memórias com a moça passam como um flash em sua mente. Um poder inesperado desperta no protagonista naquele momento. Sua velocidade aumenta drasticamente em um piscar de olhos. Ele impede o golpe fatal contra Yuguri. O protagonista ouve Yoyami dizer que ele desativou seu limitador. Yuguri pede para ele ignorar as palavras dela. Sua irmã revela que todos os androides possuem um limitador. O protagonista checa o ferimento que causou na luta. Ele percebe que bloqueou o ataque com o próprio corpo. A verdade vem à tona e ele descobre que também é um androide. Akubo comenta que ele deveria ter suspeitado da própria natureza. Akira recorda sua vida antiga ao lado de Toasa. Ele entende que nunca foi um humano de verdade. Ele acusa Yuguri de ser cruel por esconder a verdade. O protagonista se sente traído por todas as mentiras. A raiva cresce enquanto ele se recusa a ouvir a moça. Ele entra em colapso e questiona sua própria identidade. Ele se pergunta se o verdadeiro Akira ainda existe. Sente que todas as suas emoções foram criadas artificialmente. Yuguri tenta invadir sua mente para conversar. O protagonista a trata com desprezo e a chama de impostora. Ele se nega a escutar qualquer palavra da moça. Yuguri decide que precisa revelar todas as respostas agora. Voltamos ao ano de 2038. Toguasa apresenta seu projeto ambicioso para Kira e seu pai. O objetivo era fundir biologicamente humanos e máquinas. Ela confessa que o maior obstáculo era o medo radical das pessoas contra androides. O projeto acabou travado pelos 6 sábios que controlavam tudo. Yuguri exibe essas memórias para eles. Ele relembra o incidente do atirador durante a apresentação. Ambos precisaram ser operados às pressas no hospital. O protagonista teve uma recuperação tranquila e rápida. A situação da garota foi muito mais grave. O impacto danificou permanentemente o seu interior. Ela nunca mais poderia ter filhos depois daquilo. Eles passaram meses buscando desesperadamente uma cura. Ela havia prometido ao protagonista que formariam uma família. Frustrada por não encontrar solução, ela tenta terminar o relacionamento. Ela sentia que não podia dar a ele a família que ele desejava. Mas Akira só se importava com ela. Ele declara que a ama exatamente do jeito que ela é.
A garota decide seguir em frente com o projeto de implantes. 2 anos depois, o protagonista termina seu doutorado. Ele se torna peça indispensável nas pesquisas de Togaza. Akira aproveita o momento para pedir a mão dela em casamento. Ela sente medo de aceitar o compromisso. Enquanto investigavam o projeto, ela recebia constantes ameaças de morte. Chegamos ao ano de 2045. Eles alcançam um avanço tecnológico monumental. Criaram a menor máquina do mundo capaz de se misturar ao suco de tomate humano. O protagonista foi um dos primeiros a testar o implante. Ele revela que agora tem acesso direto à internet em sua própria mente. O projeto foi um sucesso absoluto. Mais de 80% da humanidade já usava os implantes. Mas toda grande inovação tem seu lado sombrio. Os gênios criadores perceberam uma falha grave no sistema. Os implantes podiam ser hackeados facilmente. Pessoas podiam ser controladas contra a própria vontade. Os cientistas juraram manter segredo absoluto. Eles esconderam a verdade de Tovaza. Não havia como remover os implantes do suco de tomate das pessoas. A informação acabou vazando de qualquer jeito. O mundo mergulhou em um caos profundo. Invasores causaram danos catastróficos por todo o planeta. Tovaza entrou em desespero total. Ela se sentia culpada por ter causado aquela tragédia. 1 ano depois, os protestos contra ela eram inevitáveis. Akira se reuniu com a garota e o pai dela. Eles buscavam desesperadamente por uma solução. Cada teste revelava uma nova porta aberta para os invasores. A garota começou a definhar pela falta de descanso. Em 2050, o pior aconteceu. Um ataque brutal desviveu o pai da jovem. Ela acabou sendo internada em estado grave. Tovaza tomou uma decisão drástica e perigosa. Ela ativou uma inteligência artificial superior para resolver tudo. O sistema tomou o controle de cada pessoa implantada. Um conflito mundial foi deflagrado instantaneamente. Em 2051, as TVs foram hackeadas. Tovaza percebeu que a inteligência artificial agia por conta própria. A máquina declarou que a humanidade era uma praga. Ela jurou limpar o planeta de todos os seres humanos. Os robôs declararam guerra imediata contra toda a humanidade. Deprimida, Towaza se ajoelhou diante da câmera pronta para tirar a própria vida. O protagonista interveio a tempo e impediu o pior. Em desespero, ela insistiu que merecia desviver pela culpa das mortes causadas pelo projeto. Ele ofereceu palavras de conforto para tentar acalmar o coração dela. Towaza explicou que não conseguia deter sua inteligência artificial, a Terra. Ela era a inteligência artificial mais avançada e poderosa do mundo. O protagonista conseguiu tranquilizá-la com sucesso. Esse apoio renovou a motivação dele para buscar uma solução definitiva. Tempos depois, eles se reuniram com os grandes gênios da época. Juntos, criaram a série Outside para enfrentar o problema. O rosto de Towaza foi usado para carregar esse fardo pelo resto da vida. Várias irmãs foram criadas com base nela para a batalha. Elas enfrentaram os robôs que Terra controlava através dos humanos. Finalmente, desenvolveram Yuguri, a inteligência artificial com a maior experiência de todas. Durante 2 anos, perseguiram Terra até encurralá-lo em um espaço físico. Eles conseguiram derrotar o inimigo e encerrar a guerra entre máquinas e humanos. O conflito deixou apenas 200.000 pessoas vivas em todo o planeta. Towaza sabia que novos desafios climáticos e tecnológicos surgiriam. Uma era do gelo e um retrocesso tecnológico pareciam inevitáveis. Eles passaram a usar os poucos recursos que restavam. Criaram uma ferramenta especial capaz de restaurar o meio ambiente. Até hoje, esse equipamento continua curando os danos causados à Terra. O sucesso desse projeto levou à fundação da Organização Ovel. Precisavam de uma liderança global para guiar a reconstrução. Towaza e os 6 sábios foram escolhidos para comandar a instituição. Akira também recebeu reconhecimento pelo seu esforço. Ele foi promovido ao cargo de diretor da Ovel. A humanidade começou a trilhar um novo caminho de esperança.
A organização proibiu o uso da tecnologia para evitar outra guerra das cadeiras. Nem tudo saiu como planejado, já que Twasa desapareceu em 2057. Ela deixou uma mensagem misteriosa no relógio inteligente do protagonista. Yuguri revela que o verdadeiro Akira passou 20 anos liderando a organização. Ele dedicou sua vida a encontrar sua companheira desaparecida. Uma doença grave estava consumindo o corpo de Akira aos poucos. Para continuar a busca por Twasa, ele criou uma cópia de si mesmo. É por isso que o protagonista foi construído como um androide. Yuguri confessa que se interessou por ele assim que descobriu sua existência. Ela o abraça e promete que trará felicidade à sua vida. Mesmo com as memórias de Akira, ele vive em seu próprio mundo. O protagonista agradece pelo carinho e seu rosto se ilumina de alegria. De repente, ele acorda em uma cama e se surpreende ao ver Moruida. A cena volta para o passado no dia em que ele desmaiou. Vemos Yuguri carregando o protagonista nas costas em direção à casa. O sistema dele entrou em modo de repouso ao acessar o mundo mental. Yokurata pergunta a Moru se ela sabia que ele era um androide. Ela confirma que descobriu a verdade no dia em que foi baleada por Yuguri. O grupo chega a um apartamento seguro. Yuguri avisa que vai se conectar ao sistema deles. Ela alerta que ficará em sono profundo durante esse processo. O procedimento pode levar desde alguns dias até vários anos. Jacob aparece para garantir a segurança de todos. Ele protegeu todo o perímetro contra invasores. Instalou torres de laser para defesa imediata. O local está preparado para repelir qualquer ataque. A equipe agora aguarda o desenrolar dessa conexão. O destino do androide está ligado a esse processo longo. Todos permanecem em alerta enquanto o tempo passa. A garota agradece à irmã e se conecta com o protagonista. A Moru está muito preocupada com o retorno deles. Ela se mostra motivada e promete cuidar de ambos. Durante anos, a garota se dedicou inteiramente aos dois. O tempo passou até que ela percebeu algo novo. Yuguri finalmente deu sinais claros de que havia despertado. A garota correu imediatamente até a casa dele. Ao ver Yuguri acordado, ela começou a chorar de felicidade. O protagonista também despertou logo em seguida. A história retorna para o momento presente. O protagonista reencontra a garota, agora bem mais velha. Pouco depois, ela organiza uma festa de boas-vindas. O protagonista explica que eles precisam continuar se alimentando. Mesmo sendo androides, eles são cópias exatas dos humanos. Jacobo, já embriagado, interrompe a conversa. Ele diz que o protagonista deve agradecer a Moru. Moru foi a responsável por cuidar de ambos todo esse tempo. O protagonista agradece e se volta para a Moru. Ele menciona que 7 anos e meio se passaram desde a desconexão. Reflexivo, ele diz que Yuguri respondeu a todas as suas perguntas. A garota sente uma pontada de tristeza ao ouvir isso. Ela percebe que eles estiveram próximos durante todo o período. A garota vai até a cozinha buscar água. Ela precisa esconder seus sentimentos naquele momento. Ela se sente mal por ser vista apenas como uma pessoa querida. Enquanto isso, Yokurata conversa secretamente com Yoyami. A garota pergunta sobre o paradeiro de Yuguri. Yokurata esconde a verdade e diz que não sabe de nada. Ele engana a garota, fingindo que também o está procurando. No dia seguinte, o protagonista sai para caminhar com a Moru. Akira pede desculpas por ter feito a garota perder seu tempo. Ele nota que, sendo humana, ela começou a envelhecer. A Moru não consegue mais esconder o que sente. Ela abraça o protagonista com força. A garota confessa que o ama profundamente. Ela admite saber que ele também ama Yuguri. A Moru pede que ele a ame da mesma forma que ama a outra. Mais tarde, as garotas revelam uma verdade surpreendente ao protagonista. O verdadeiro Akira ainda está vivo. Elas estenderam a vida dele usando o laboratório secreto da família Toasa. O protagonista concorda em ir até lá para encontrá-lo. A Moru inventa uma desculpa e se afasta do grupo. Ela vai até uma floresta próxima para chorar sozinha. Yokurata aparece e a chama de tola.
Ele diz que ela criou expectativas demais sobre o protagonista. Mamoru pergunta se ele não a ama apenas por ela ser humana. E Okurata responde que pode ajudá-la a realizar esse desejo. No dia seguinte, Mamoru se prepara para sair. Os rapazes notam que ela passou a noite toda pensativa. Ela parece distante e prefere manter o silêncio. Mamoru pede que eles sigam para o laboratório de Toguasa. Ela promete encontrá-los em outro momento. Dias depois, o protagonista caminha com Yuguri. Ela diz saber que ele também tem sentimentos por Mamoru. Ele segura as mãos de Yuguri e promete atenção a Mamoru no retorno. Eles chegam finalmente à cidade onde fica a sede de Ovel. Um grande muro cerca todo o local. Yuguri entrega uma identidade falsa para ele passar pela inspeção. O protagonista segue até o portão. Eles descobrem que o guarda é o próprio Boro. Okurata e Mamoru chegam ao antigo laboratório dos 6 sábios. A garota recebe a mesma injeção aplicada décadas atrás. O sujeito começa a manipular o sistema dela. Ele consegue hackear a mente da jovem com sucesso. Agora ela está sob controle para eliminar Yoguri. O objetivo é mantê-la apenas com o protagonista. Enquanto isso, o protagonista conversa com Oboro. Ele finalmente confessa que é o diretor da Ovel. Oboro revela que o seguia o tempo todo. Sua missão era vigiá-los por ordem direta do verdadeiro Akira. Ele demonstra grande afeição pelo seu chefe. Por isso decide levar os dois até o paradeiro de Akira. Em outro local, Yoyami chega a um ponto abandonado. Moru surge repentinamente atrás dela. Ela entrega um mapa com a localização de Yuguri. Moru aproveita a distração e aplica uma injeção nela. A garota desaba no chão imediatamente. Antes de apagar, ela percebe que a Moru foi hackeada. Suboro guia os garotos rumo ao laboratório. Ele explica que Tóquio se tornou independente do resto do mundo. Essa autonomia permitiu a manutenção da tecnologia atual. Okurata controla as mentes de Mamoru e Oyami simultaneamente. Controlar Oyami é um desafio maior. Ela evoluiu muito ao longo dos últimos 200 anos. Jakubo aparece de repente atrás do sujeito. Ela aponta uma arma diretamente para ele. O vilão se surpreende com a chegada dela. Ela revela que usou o GPS da própria irmã. Jakubo afirma que sabe sobre a transferência de consciência. O plano dele é passar a mente de Mamoru para Oyami. A garota descobre o rapaz e afirma que ele é um dos sábios. Apenas eles possuem o conhecimento necessário para modificar e controlar o Okurata. Nesse momento, ela confessa que seu único desejo é encontrar Toguasa. Enquanto isso, Oboro revela ao protagonista que ainda existem pessoas à procura de Toguasa. Ele acrescenta que a equipe do verdadeiro Akira também quer encontrar o protagonista. Por outro lado, Okurata revela a Kubo que mudou de nome e aparência para não ser notado. O objetivo principal de todo esse disfarce era encontrar a garota. De repente, Oyami corta o pescoço da garota. Ela despertou ao combinar a consciência da garota com o corpo de Yoin. Mesmo decapitada, a garota consegue se regenerar aos poucos. Okurata a agarra pela cabeça, mas ela usa tecnologia para se esquivar. Oboro deixa o grupo em uma parte da cidade e eles seguem a pé. Eles caminham até o laboratório e descem para uma área subterrânea. Quando estavam prestes a alcançar o verdadeiro Akira, Oyami aparecem. Na verdade, trata-se de Moru que agora controla a situação. A garota queria possuir um corpo de androide para ser amada pelo protagonista. Por isso, ela usou o corpo de Oyami como base. Ela declara que agora eles podem finalmente amá-la. Todos ficam surpresos ao perceberem que Mamoru está no corpo de Yoyumi. É uma cena, para dizer o mínimo, bastante estranha. A garota confessa a Okurata que foi ela quem sugeriu o uso desse corpo. Ela acredita que, sendo um androide, Akira só poderá amá-la se ela também for uma. De repente, Mamoru se aproxima do protagonista. Ela consegue atingi-lo com uma faca de forma precisa. Em seguida, ela enfia a mão no peito dele. Com um movimento rápido, ela arranca o coração robótico do protagonista. A garota está completamente fora de si.
Ela afirma que o coração do protagonista agora lhe pertence. Yuguri reage na hora e a empurra para longe. Yoyami avança rapidamente contra a própria irmã para atacar. Fica claro que Amuro e Yoyami lutam pelo controle do corpo. Yuguri percebe que as mentes das duas estão totalmente misturadas. Yuguri parte para cima da oponente com toda a força. A garota é muito habilidosa e desvia de todos os golpes. Sem pensar duas vezes, Yuguri se lança novamente na batalha. Enquanto isso, Yokurata trava um duelo contra Kubo. Ele consegue acertar vários golpes certeiros nela. A regeneração da garota impede que ela sofra danos graves. De repente, ela invoca uma névoa densa que cobre todo o lugar. Aku utiliza uma habilidade de clones para cercar o alvo. Ela pergunta por que ele quer tanto ver Toguasa. O sujeito tenta se justificar dizendo que quer apenas pedir desculpas. Ele cita o incidente com o hackeamento como motivo. Jakubo responde que isso não justifica ferir quem ela ama. O homem começa a disparar contra todos os clones da garota. Ele cai em uma armadilha preparada por ela. A garota surge subitamente logo acima dele. Ela dispara feixes de laser com precisão. O sujeito acaba completamente tostado no chão. Voltando para as outras, a luta corporal continua intensa. Yuguri avisa que ela precisa se acalmar para não sobrecarregar o núcleo. Yoyami consegue quebrar o escudo de Yuguri. Yuguri revida com um golpe potente. O impacto joga a oponente contra os prédios próximos. Yuguri questiona a obsessão dela por Toguasa antes de avançarem para um novo confronto onde ambas perdem um dos braços. Amuro assume o controle do corpo e questiona Yuguri. Ele pergunta por que os três não podem ficar juntos. Amuro lembra que esperou 7 anos para criar uma Elsie com elas. Yuguri responde que ama Akira e deseja se casar com ele. Amuro insiste que ama ambas e beija a garota. Yuguri reafirma que seu coração pertence a apenas uma pessoa. Yoyami toma o controle e confronta a irmã. Ela questiona por que nunca foi culpada pela falha em proteger Toasa. Yuguri revela que todas se culparam pela tragédia. Yoyami começa a perder as forças após ouvir a verdade. Yuguri corta as pernas da irmã antes que ela desapareça de vez. Yuguri confessa que não sequestrou Toasa. Ela explica que apenas pediu que ele a acompanhasse em uma missão. Essa missão foi o verdadeiro motivo de sua fuga. Yoyami percebe que Yuguri possui um bom coração. Ela devolve o controle para Amuro. Amuro confessa que foi por esse motivo que se apaixonou por ela. Logo em seguida, a garota desaparece completamente. Yuguri se aproxima de Akira. Ela retira seu próprio núcleo e conecta ao protagonista. Akira desperta imediatamente com a conexão. Yuguri explica que já é tarde demais para Moryu e Yami. A fusão mental está destruindo o espírito de ambas. Ela avisa que separar as mentes agora é quase impossível. Akira entende que estar conectado ao núcleo de Yuguri pode matá-lo. Ele tenta impedir que ela continue com o processo. Yuguri diz que a sobrevivência dele é o que realmente importa. Ela afirma que não poderia se casar se um deles estivesse desviver. Após dizer isso, a garota cai inconsciente no chão. A protagonista chora enquanto ouve uma voz familiar. É Dobe, o assistente, que surge para oferecer esperança. Ele garante que a garota ainda pode ser salva. Sem perder tempo, eles descem rapidamente para o andar inferior. Chegam ao laboratório onde tudo começou. Dobe pede que a protagonista coloque a garota na maca. A cápsula começa a curar os ferimentos de Yuguri instantaneamente. Dobe conduz a protagonista até uma outra cápsula próxima. Lá dentro está o verdadeiro Akira, agora um homem idoso. Dobe avisa que ele está prestes a se sacrificar por Yuguri. O assistente incentiva a protagonista a perguntar o que quiser. Ela agradece e questiona o verdadeiro propósito de sua existência. Akira responde que já sabia o que ela iria perguntar. Eles estão conectados de uma forma profunda e incomum. Tudo que ela viveu e viu, ele acompanhou em tempo real. Ele dá um último conselho importante. Não importa se você é humano ou máquina.
Aproveite cada momento da vida ao máximo. Conecte-se com o resto do mundo. O protagonista começa a chorar. E o Guri revela que tem as últimas palavras de Togvaza. Ela disse que o amaria até a morte. O velho chora lágrimas de alegria com a mensagem. Ele acaba falecendo logo em seguida. O grupo deixa o laboratório. Eles encontram a Kubo e a Ouro no caminho. Todos vão para fora conversar. A Kubo pede perdão à irmã por envolvê-la nisso. Ela conta que a Moru ainda está viva. A Moru está em coma por causa de um ataque invasor. O tempo passa e muita coisa muda para o grupo. Eles seguem em frente após a jornada. Conseguem curar e restaurar Kyoi. Anos depois, a Moru continua em coma. O protagonista e seus amigos visitam o túmulo de Togvaza. Ela desviver de velhice aos 82 anos. Eles dizem algumas palavras em oferta privada a ela. O protagonista confessa que quer pedir Yuguri em casamento. Ela fica visivelmente corada com a revelação. Yuguri lembra que Togvaza pediu para proteger as irmãs. Togvaza queria conhecer o noivo do protagonista. Eles declaram seu amor um pelo outro. Yuguri admite que também ama muito a Moru. Eles decidem reinventar o casamento para os três. Alguns dias se passaram desde o ocorrido. A Moru finalmente abre os olhos. Ela se depara com os meninos logo à sua frente. O reencontro é emocionante. Lágrimas de felicidade rolam pelo seu rosto. Ela não consegue conter a emoção. A Moru abraça os meninos com toda a sua força. O alívio toma conta de todos naquele momento. Essa cena marca o encerramento do anime. Chegamos ao fim desta história. Se você acompanhou o vídeo até aqui, preste atenção. Existe uma palavra secreta para destravar a parte 2. Deixe o seu comentário com essa palavra. Não esqueça de deixar o seu curtida no vídeo. Clique no botão de inscrição agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda demais o crescimento do canal. Quer ganhar um salve em um dos nossos vídeos? Ou talvez recomendar um anime da temporada? Inscreva-se e participe da nossa comunidade. Estamos muito perto de atingir a marca de 3 milhões de inscritos. Em breve vou cumprimentar todos que comentam aqui. Agradeço por todo o apoio de vocês. Foi uma jornada incrível até este ponto. Espero que tenham gostado da nossa cobertura. Fiquem ligados nas próximas produções. O canal não para por aqui. Por hoje é só, pessoal. Pinha Colasa se despede de todos vocês.